Oi, então boa tarde. Vamos fazer correção agora de ciências da página 17. Então, o nosso tema que nós estamos estudando é biomas, né, do Brasil. Nós vimos aí vários tipos de biomas, as características de cada um, né, que são separados aí por região, aonde cada região tem climas, o clima é parecido, a vegetação, tipo de animais que predomina em cada bioma desse que nós vimos aí em cima, tá? Então, a gente vai fazer aqui a correção. Número 1. Observe novamente o mapa dos biomas brasileiros da página 10 e depois responda as questões a seguir. Qual é o bioma que se localiza na região onde você vive? Então, vocês observaram lá o mapa. Qual é o bioma que prevalece aqui na nossa região? Então, é o cerrado. Aqui tá pessoal, por conta do livro ir para várias regiões. Então, a nossa resposta aqui, o bioma que prevalece aqui na nossa região, no nosso estado, é o bioma do cerrado. Então, é o cerrado. O mapa não mostra as áreas dos biomas ocupados por cidades, plantações e outras atividades humanas. No lugar onde você mora, existem áreas de vegetação preservadas. Aqui no nosso lugar onde nós moramos aqui, na nossa região, temos sim áreas de preservação do nosso bioma do cerrado, tá? Então, nós temos sim áreas de preservação. Então, várias cidades que nós andamos aqui em torno de Goiânia, tem vários lugares com a preservação do cerrado, tá? Em Goiás, quando a gente desce para Goiás Velho, nós vemos muita dessas áreas preservadas, Perinópolis, até indo para Caldas Novas também, vários parques de preservação aqui do Cerrado, tá? Não são grandes áreas, porém nós temos ainda grande preservação desse bioma, tá bom? Você se lembra da conversa entre Lúcia e sua mãe, reproduzida no início do capítulo? A mãe dela trabalha viajando pelo Brasil. Observe no mapa os lugares por onde ela passou. E em seguida destaque as imagens dos biomas enviados pela mãe de Lúcia, que estão no material de apoio, e colhe-as no mapa perto do lugar em que elas foram registradas. Depois escreva o nome do bioma correspondente a cada uma delas. Então, no meu aqui vai ficar fácil para vocês observarem aonde vocês vão colar, né? Então, aviãozinho aqui, número 1. Ela está aqui na região norte, onde prevalece a floresta amazônica, tá? O bioma. Ela foi para número 2, que é a Caatinga, onde prevalece essa região mais seca. Depois ela desceu para número 3 aqui na região sudeste, que é onde prevalece a Mata Atlântica, nessa região. Ela foi para o 4, que é a nossa aqui, ó, o nosso estado, que vai prevalecer o Cerrado. O 5 aqui nessa pontinha entre Mato Grosso do Sul, que é o Pantanal. E por último, número 6 aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do país, que é o Pampa, que é essa imagenzinha do campo aqui, tá? Então, número 1 ficou Floresta Amazônica, 2 Caatinga, 3 Mata Atlântica, 4 Cerrado, 5 Pantanal e 6 Pampa. Coloca aqui para mim um Czinho de certo para correção. Eu fiz aqui mais ou menos, também colei aqui, tá? Para ficar coloridinho, então de vocês vão ficar mais ou menos assim, tá? Então nós vamos para a página 18. A Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do Brasil. Observe os mapas que mostrem a área em verde ocupada por esse bioma em 1500 e em 2016. Então, em 1500, olha o bioma da Mata Atlântica. Então, como a Mata Atlântica ela é praticamente em todo o litoral brasileiro, tá? Entrando mais aqui na região sul e sudeste, mas ela prevalecia nessa região, em 1500, e como a gente sabe, os portugueses e os imigrantes chegaram nessa região e por onde começou
as vilas e as cidades nessa região, então cada vez que as vilas iam crescendo, né, iam se desmatando, fora a quantidade de árvores retiradas no início para levar para Portugal. Hoje, em 2016, com o crescimento ainda mais das cidades, então vocês observam que essa Mata Atlântica ela está raríssima aqui no nosso país, né? Então tem pouquíssimos fragmentos mesmo em algumas partes do Brasil. Quase não existe, né? Então aqui ó, só tem 12%. Aí vem a primeira pergunta. Por que o ano de 1500 foi escolhido para representar a área da Mata Atlântica preservada? Porque não havia chegado, né, os portugueses com a intenção de lucros pelo que ele estava vendo aqui nessa região, né? Como a gente já ouviu, a gente já falou, os índios não tinham essa mesma ideia de acumular bens, de comprar coisas e quanto mais dinheiro melhor. A ideia deles ali era só aquilo que seria de bom ali naquele mesmo dia. Então, o ano de 1500 marca o início da colonização portuguesa no Brasil, época em que começou a exploração mineral desse bioma. Antes dessa data, presuma-se que a Mata Atlântica ocupava toda a região verde, porque os índios não tinham esse interesse de desmatamento, tá? Na letra B. Entre 1500 e 2016, que atividades humanas provocaram a destruição de grande parte desse bioma? Os alunos poderão mencionar que no caso de vocês, a construção da cidade, né? As fazendas que também tem que desmatar para criar gado, para plantar, o desmatamento para retirada da madeira e entre outras atividades que vocês às vezes podem ter colocado sem ser essa que está aqui. Mas o grande problema aqui foi o crescimento das cidades, né? A retirada de madeira, no primeiro momento é a retirada de madeira. Então, a primeira intenção era a retirada de madeira, era o desmatamento mesmo, retirada dessa madeira para levar para vender em outros lugares. Aí, com isso, foram criando as vilas, né, e as cidades. Então, o que aconteceu? Isso foi aumentando, então, tendo aí que desmatar, né, para ligar uma cidade a outra. Então, desmatamento para a criação de estradas. Então, esse desenvolvimento, né, gerou aí o desmatamento da Mata Atlântica. Tá bom? Então, vocês fizeram até a página 18. Qualquer dúvida, pode chamar a tia, tá bom? Vamos fazer o Czinho aqui. Chamar a tia e perguntar se sua questão está correta ou não. Pode me perguntar, tá bom? Beijinho e abraço.